Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Se você chegou aqui agora, meu nome é Zé Bastos, sou dentista, cirurgião buco-maxilo, e aqui a gente sempre traz um bate-papo, um assunto ligado à ortodontia, cirurgia, paciente com fissura e as coisas que a gente gosta também de falar sobre chá e um pouco do nosso dia a dia como profissional, sempre trazendo colegas que somam no tratamento. Então, esse podcast é tanto para aluno, para paciente, para pais de pacientes e também para profissionais da área da saúde. A gente sempre tenta pensar bem nos temas. Agradecer aqui os nossos apoiadores, Dental Brasil, Goela Padaria e Tal Chá. Então, hoje, recebendo aqui minha amiga Sibeli de tanto tempo, né? Verdade, Zé. Quase 20 anos se Quase passaram 20 já, anos né? já. De quando passou aqui a primeira vez. Sibeli Santos de Belém, né? Caiu em Exato. Bauru, né? Quando a gente se conheceu e fez amizade aqui que dura até hoje, mesmo distante, quando se vê é Verdade. muito bom. E agora no Rio de Janeiro, mas vamos chegar lá que tem mais coisa aí nesse meio tempo, né? Então, vou servir um chá para você, tá bom? Eu Obrigada. sei que você assiste a gente, você viu que a gente sempre tem um Sim. chá para quem é o nosso convidado. Na verdade, desde sempre sempre teve um chá por perto, né, Zé? É. Nos atendimentos, Você costuma tomar? Você agora está morando num lugar meio Tomo, frio então, também, agora né? morando na Serra, eu costumo tomar, mas acho que os ingredientes que eu uso são muito os de supermercado, a gente não tem tanto acesso assim a esses mais especiais, então acaba que é o chá do mercado Nossa, mesmo. eu conheci a Tal Chá acho que em 2014, alguma coisa assim, uma vez que fui no shopping em São Paulo. No, eles têm loja em vários lugares e vendem no site hoje também, né? E desde que eu conheci, eu fiquei fã e sempre que eu tento, consigo passar por lá. Porque você entra na loja, assim, é um cheiro muito bom. Daí você sempre tem algum que você não experimentou, eles sempre trazem coisas novas. Então eles têm os chás que eles falam premium, que são os mais tradicionais, vamos falar assim. E daí tem as infusões com outras coisas que acabam. Sempre tem algum que agrada alguém. Não, eu acho que da última vez que eu visitei você, eu trouxe um Ah, kit de chá, acho que foi de lá, inclusive, porque eles têm uma loja no Rio. E eu passei lá antes de vir aqui com verdade. você, Eram várias e latinhas. eu acho que era deles. Eram várias É, latinhas, verdade. eu acertei É sem que já saber tomei tudo, já que você acabou. já que estava com a marca certa. Não, eu lembro sim. E foi uma caixinha com vários sabores, Isso, assim. é. Muito bom. E hoje você está aqui com os alunos, né? Tá fazendo pós-doutorado, né? É, Porque, vamos falar, você veio de Belém para fazer aqui, começar a ortodontia, né? fizemos a residência aqui, a gente era meio contemporâneo, É. né? Depois voltei para Belém, entrei para o serviço na aeronáutica. Na verdade, quando você chegou fazendo a conta, era o meu segundo ano Estava em de profissional. 2017. Eu estava em 2007, na É. verdade, é. Eu entrei no Centrinho, na USP, em 2006. Isso, Em então quando eu cheguei você 2006. já era Já profissional. era profissional. Eu acabei a residência em 2004 para 5 assim, no final de 2004. É que assim, termina, depois, Sim. como eu era de Bauru, eu continuei indo lá um pouco no hospital, mas eu lembro disso daí, é bem contemporâneo mesmo, assim, eu tava também, mesmo que eu tava começando como profissional, também, a gente aprende todo dia, né? Então, e eu ali, no hospital, nos atendimentos, a orto e a cirurgia, para quem não conhece, a gente fala, não é na mesma sala, mas a gente se fala o tempo A todo, gente é né? muito afinado no É. planejamento, nos tratamentos. E desde aquela época eu sempre vi você muito dedicado aos pacientes, né? Acho que isso é motivo de admiração para todo mundo que te acompanha há muito tempo, né? Sempre entregando tudo pelo paciente. E eu mesma fui sua paciente, né? Você removeu meus terceiros Sim, molares sim. com uma proeza que só você. E essa admiração só cresce porque a gente vê toda a sua dedicação à ortognática e ao ensino e à clínica. Os pacientes são muito gratos. Hoje a gente estava com os alunos da UF, na Federal Fluminense, visitando o Centrinho, e eles passaram poucos minutos com você e ficaram encantados com a tua forma de tratar, com a tua forma de lidar com o paciente, com a técnica também, claro, é importante, É. mas a humanidade acima da técnica chama mais Você não estava lá atenção. na hora, né? Hoje eles viram extraindo dois premolares, eram 15 ou 25 no por palato, Isso, eu de uma não vi. menininha, É, que agora tem que fazer a expansão, então a gente indicou fazer no protocolo, né? Se tem dente incluso na área que vai ser expandido, fazer a expansão fazer a fazer extração extração antes da da expansão expansão. ou antes da mecânica corretiva. Corretivo, sim. Então a gente tem esse protocolo certo, porque às vezes descobre esses dentes inclusos muito cedo e às vezes o profissional já quer que indica para extrair. E então a gente, espera, a hora que for pensar na expansão ou no início da corretiva, daí indica a extração. E esse pensamento conservador, preservador, na verdade, é muito nosso, né? De É, quem estudou no centrinho, de fazer realmente o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito, e sempre evitar o sobretratamento
de um paciente que já vem de tratamento desde o nascimento, de uma família que já vive uma rotina de hospital, de ambiente clínico Mas desde sabe que eu tenho sempre, né? uma frase que o Dr. Dino que fala, Dr. Dino Capelosa, que é mais fácil você convencer o paciente de tratar do que convencer os pais de não tratar e Exato. continuar vindo, porque eles acham que quando chega. E muito ortodontista eu sei que usa ó, a hora que o paciente chega, começa a tratar. E a gente sempre tenta pensar, ó, tem protocolo para começar até pedir radiografia, né? Eu já tenho isso na minha cabeça de quando começar a Sim. pedir a primeira radiografia, de quando pensar numa expansão. Às vezes uma extração de dente que foi feita hoje numa criança ali por volta dos 9, 10 anos, é tranquilo de fazer hoje. Talvez pensar isso com 8, ela já não aceitasse eu fazer a extração com anestesia local no consultório. Então, tem tudo isso de sentir o paciente, de sentir os pais e usar o protocolo Sim. do tratamento. Então, às vezes fala pro pai, ó, não é agora, espera um pouco, os pais voltam para casa, às vezes murcho, assim, porque não fez nada, tem que esperar. O lidar com a ansiedade dos pais É, também é difícil, né? E numa sociedade onde os anseios dos pais, né, em relação aos tratamentos dos filhos são muito emergentes e o apelo da estética também, a questão das mídias, a exposição às mídias, tudo isso tem uma certa influência na decisão de iniciar um tratamento cedo ou não, na visão dos pais, né? Mas a gente pensando em termos de benefício para o paciente, de evitar sobre o tratamento. sobretratamento, a gente tem muitos estudos que mostram que algumas, falando especificamente de mais oclusões, né, de alterações nas posições dos dentes, a gente tem muitos estudos que alguns problemas eles podem ser acompanhados e podem até ser autocorrigidos. A gente tem algumas publicações nessa área de quantidades de apinhamentos que se A dissolvem natureza com o ajuda a tempo, a gente, natureza né? ajuda, ainda bem. Às vezes até de mordida cruzada, tem um pequeno percentual que pode ser autocorrigido. A gente publicou no European Journal um artigo desse ano Hum. passado. Molares ectópicos que, de alguma forma, dependendo da posição, dentes que estão em posições alteradas, né, podem, né, ter um desenvolvimento melhor com o passar do tempo. Então, talvez o que você falou é importante, talvez mais do que tratar, Saber sinalizar a acompanhar, importância né? de acompanhar, né? E passar tranquilidade para os pais que só um profissional com competência que consegue tranquilizar os Tranquilizar, pais nesse né? sentido. Porque às vezes eu vejo. Ontem eu atendi uma paciente que vai fazer cirurgia ortognática no mês que vem, e aquela história, né, que a gente já conhece. Usei aparelho por 10 anos, minha mordida terminou bem, deu um ano, eles falam disparou, né? A mandíbula Uhum. disparou, desandou, cada um chama de um jeito. Mas enfim, tinha um tratamento, tinha um crescimento ainda acontecendo, se indicou um tratamento compensatório que o problema não era maxilar, era mandibular, e isso terminou bem. Ela tem foto da oclusão super bonita e depois a mordida cruzou com o final do crescimento da mandíbula, né? E a gente sabe que padrão 3 quando a gente tem dúvida se é a mandíbula que é o problema, né? Então a gente tem que esperar. É. E nessa questão também né, uma falha de diagnóstico, podemos dizer assim, né? Um Hum. diagnóstico um pouco equivocado. A importância também de procurar um bom profissional para realizar um tratamento, né? Às vezes, alguns profissionais não têm essa, o know-how, vamos dizer assim, a expertise em determinar diagnósticos de fato precisos, né? Você viu, foi Mas eu penso, talvez um equívoco, eu né? quis ligar no que a gente falou. Será que não pôs aparelho porque procurou e já, em vez de Eu esperar, insisti um pouco, sim, né? sabe, eu tô Anteci... fazendo alguma coisa, né? Sim, sim. E aí, às vezes, o profissional também, querendo responder ao anseio dos pais, né, se Também antecipa, faz, né? mas, Porque eu não mas sei a situação de 10 anos atrás como que foi. Eu sei que hoje, no fim, ela não gosta do rosto, desprepara tudo, né? Já fez o tratamento compensou, descompensatório, agora descompensou. descompensa. Então você acaba judiando um pouco, forçando um pouco os dentes ali, porque se levou para uma posição e Claro. desfaz isso, né? Não fica a mesma coisa A na. natureza sempre vai pagar um preço por isso, né? Nessa Então, isso. E movimentação. depois caiu na cirurgia, que às vezes já seria sido indicado desde o primeiro tratamento. Desde sempre. É que cirurgia tem muito disso também. Às vezes o paciente, né, tem paciente que não quer tratar, depois envelhece, piora a respiração, daí pensa em tratar. Então, daí hoje a gente tá vendo procuras diferentes pelo Demandas tratamento, diferentes, né? na verdade, né? E, Mudou um pouquinho. Eu vejo quando eu comecei a ver cirurgia ortognática, acho que da época que você estava aqui também era muito isso. Operava muito quem
assim, você indicava a cirurgia, o paciente aceitava porque não tinha o que fazer. Uma questão muito mais É, fisiológica, às vezes, do que estética, né? é. E daí, porque no começo, eu falo, mais de 20 anos atrás, não se pensava muito em respiração, Sim, como hoje a gente tem não tinha essa. tanto esse apelo estético que tem hoje. Então, hoje tem um equilíbrio muito maior e preciso que os pacientes querem como resultado, vamos falar assim. Tanto no Sim. tratamento ortodôntico quanto ortodôntico cirúrgico. Acho que hoje a cobrança aumentou. E existem. Eu estava num congresso no Rio na semana passada e eu vi alguns palestrantes falando também do papel da ortognática no rejuvenescimento facial, né? É. Alguns pacientes que procuram também a cirurgia por uma questão eminentemente estética. Então, alguns tipos de enxerto que modificam o contorno de rosto. Então, essa também acho que é uma nova perspectiva dentro da ortognática, De né? fazer junto, Pensar em face, em beleza, em harmonia também. Tanto que se você pensar da época que a gente estava aqui estudando, no começo da nossa formação, não existia harmonização facial, né? Exato, Ninguém falava disso, né? exato. Hoje em dia, a gente indica, às vezes, no final do tratamento ortodôntico, às vezes um paciente que fez ortognática quer melhorar ali aquela Uhum. cereja do bolo, a gente indica para fazer, porque a gente soma, né? O que cada um tem de melhor vai ter que somar para o paciente ter como resultado. Mas talvez a gente possa falar um pouco mais da ortognática nesse contexto, né? Que se É. fala muito da harmonização, da especialidade da harmonização orofacial, mas a ortodontia também tem o seu papel no rejuvenescimento, vamos dizer assim, na estética, e a ortognática também, né? Às Sabe, vezes. esse ano, no COB, aqui no Congresso da Faculdade, a gente deu uma aula de ortognática com harmonização. Ai, que legal. Foi a Bacana. primeira vez que a gente juntou os temas, foi a minha colega, minha amiga Mônica Tassa, que também faz esses casos aqui pra gente. E a gente mostrou casos com fissura, né, que fez a Muito legal. harmonização, casos que eu já operei, que o resultado hoje talvez indicaria uma harmonização, um preenchimento de lábio, ou alguma coisa assim para melhorar o resultado. Porque a gente vai aprendendo, cada dia aprende a ver uma Sim. coisinha a mais, né? E pacientes com fissura, que às vezes a discrepância é muito, o movimento é grande, mas falta uma melhora ali de proporção. Sempre pensando no melhor para o E paciente, até em né, Zé? meninos, assim, não só para Não só para mulheres, mulheres. para homens também é indicação. Porque o volume, para equilíbrio, um rosto equilibrado é um rosto equilibrado. Não Sim, tem, ponto. Uhum. não é fazer um lábio muito forte em Exato. homem, mas também acaba tendo a indicação. Então isso somou, mas quando que eu pensava que ia dar uma aula A de gente nunca ortognática imaginava que ia chegar nessa com conversa, né, Zé? harmonização, Sim, é com algo, harmonização, mas é algo que faz muito sentido, né? Até né? pensando em estabilidade de tratamento, você consegue com ortognática que você talvez não consiga com outros recursos puramente ligados à harmonização. Então isso acabou mudando. E daí passou, eu lembro que do centrinho aqui da formação, você foi para aeronáutica, né? Servi a aeronáutica por 7 anos e lá a gente, Como foi essa experiência disso, né? Eu sei um pouco, mas são aventuras, em né? essência a gente é militar. Então primeiro você é militar e depois você é Sei. dentista. Então a gente tem as funções burocráticas do militar, a questão do militarismo, de marchas militares, de participar de formaturas, Uniforme. uniformes vários para cada momento. E muita parte burocrática também. Eu trabalhava no hospital, então a gente gerenciava. Era um consultório dentro do hospital, é Era isso? um consultório com 13 salas, com todas as especialidades do Hospital de Aeronáutica de Belém. E eu ficava muito também em parte administrativa, de fiscalizar contratos do hospital, de Hum. gerenciar sessões. Foi uma experiência nova mesmo, Muito em boa, todo sentido. enriquecedora, É? enriquecedora. Já tinha uma super experiência vindo de um centrinho, né? E como pessoa, acho que me acrescentou muito. Atendia um pouco, né? A aeronáutica ela tem uma linha. E só atende o pessoal da aeronáutica. Só atendemos os militares e É os um hospital dependentes. exclusivo do. Não, é exclusivo para o efetivo da Tá, aeronáutica e seus familiares, né? Quem tá servindo, filhos, esposas. Foi uma experiência muito boa. E no fim desse processo, no meio desse processo, eu fiz o mestrado em Belém. E porque depois tinha o fim de lá ou você que quis sair? eu tinha um Tinha um cargo período. temporário. Ah, tá. Então eu tinha até 9 anos para ficar lá. Já era certo isso, que uma hora teria que Isso, uma hora terminar. teria. Se eu não fizesse provas para ingressar no serviço militar, eu teria que sair. E o que o meu coração me pedia, sempre me pediu, foi para seguir a carreira da docência. Eu sempre É. gostei muito de estudar, de pesquisar, sempre, o sonho sempre foi esse, né? Voltar pro. E aí fiz o mestrado no meio desse tempo de serviço na aeronáutica e próximo ao fim, eu optei por abrir mão do último ano na aeronáutica para me preparar para o doutorado. Entendi.
E aí comecei o doutorado na UFPA, Porque é praticamente um trabalho integral lá, não é? muita. Precisa de muita dedicação. E não tem como você se dedicar para uma pós-graduação, nível de mestrado, doutorado. E estando com tanta Para coisa mim para era cuidar, né? complicado, porque a gente vestia de fato a camisa, né, da aeronáutica, então era complicado. E eu optei por uma Saí um decisão pouquinho própria. antes, Isso, me preparar para o doutorado e não me arrependo. e É, daí terminou o doutorado e agora está no pós-doutorado. exato, né? Não tem fim. E Não hoje tem quem estava aí com fim. você são os alunos Da da Universidade faculdade. Federal Fluminense, são alunos da. A Universidade Federal Fluminense tem 2 polos, um em Niterói, que é mais próximo da capital do Rio, e um na região serrana, que fica em Nova Friburgo. E são alunos da Nova Friburgo, Tem odonto nas duas ou tem um não? odonto nas duas. Tá. E aí, Diego, que foi residente aqui no Sim. Centrinho, está na UF de Niterói. Até encontrei com ele no congresso semana passada. E eles vieram fazer uma visita técnica, conhecer o setor de estomatologia, conhecer também os centrinhos. São todos encantados com tudo. A gente sabe que a FOB, que o centrinho é referência no Brasil e no mundo, né? A gente tem recursos e possibilidades para bons profissionais serem formados ali. Claro, Sim. depende de cada aluno, né? Do quanto vai se dedicar a isso. Mas ficaram É um encantados. self-service bom ali, para quem quer Para aprender, quem pegar. aprende. E para a gente que passa por lá, voltar ali é muito bom, porque é como se aquilo trouxesse mais energia para a gente seguir no nosso caminho, sabe? Eu vindo aqui, eu lembro Passando quem eu dois sou, dias aqui, isso, eu relembro as minhas raízes e isso me dá força de seguir o caminho que eu estou buscando, né? Que é o caminho de pesquisa e docência e tudo mais. E aí eu vim acompanhando eles pelo meu pós-doc já, né? Que a gente vai trabalhar com pacientes com necessidades específicas e avaliar também a questão ortodôntica, tratamento ortodôntico neles, qualidade de vida, que é um tema que se fala muito, mas que sempre precisa ser É. falado. A Camila trouxe, não sei se foi a Camila ou a Felícia, mostrou, eles mostraram, tem um livro, né, que eles fizeram do Júlio Laranja, que tem Isso, um capítulo muito sobre legal, isso, né? E muito aí eles legal. falaram um pouquinho aqui, já vieram aqui falar um pouco disso, de pacientes com necessidades especiais, Isso. indicação de ortodontia. As dificuldades do tratamento, né, pelo perfil do paciente, você manter o aparelho na cavidade bucal, é muito complicado, mas precisa ser falado da necessidade que eles têm, até em termos de apneia, Expansão, de né? expansão, e precisamos encontrar um jeito de tratá-los, De né? melhorar, Porque né? a demanda existe e essa população ela é cada vez mais crescente, né? Apesar de, claro, as questões de síndromes genéticas, elas têm uma prevalência menor, mas para aquela Mas pessoa é existem esses preciso, pacientes, né? né? É o que a gente meio que faz no centrinho também, Também né? é. Não é 100% da população que tem alguma É síndrome, que alguma quando a anomalia, gente tá ali mas dentro do centrinho, você fala assim, nossa, todo mundo nasceu com fissura. É que ali só tem esse exato. tipo de paciente, né? Sim, Então, acho que quando você vai para algum lugar, o que eu acho que faz muita gente escolher as coisas é dependendo onde você vai se instalar para trabalhar, né? sim. Às vezes o paciente vem aqui e fala, nossa, todo mundo tem dente difícil igual o meu. Eu falo assim, aqui tem, porque só vem Todo isso, mundo tem né? classe 3? É, Não, não, aqui né? pode ser que sim, mas na São população a geral, não, prevalência né? é de 5% mais ou menos. Então acaba, mas num lugar ali que só trata disso, ou Pois aqui é, no consultório, você acaba exato. recebendo, parece que só tem isso mesmo, né? Para aquela pequena parcela da população, Eles vão eles buscar são o o nosso lugar de cem por tratar, cento, né? né? E a gente precisa dar a atenção porque, por mais que sejam, por exemplo, falando de classe 3, por mais que a prevalência seja relativamente pequena, 3, 5%, mas é uma população que já é um público que já é muito estigmatizado, né? Tem uma face muito impregnada Às pela vezes má acho que, às vezes oclusão. muitos acham que não tem o que fazer, né? A gente normalmente chega numa primeira consulta com um futuro sombrio a se definir, dependendo do que o crescimento vai expressar, dependendo de como a má oclusão vai se construir. Então, é muito comum que a primeira consulta traga um prognóstico impreciso sobre o que vai acontecer, né? Mas a gente também precisa falar que existe um caminho de luz que pode ser trilhado no tratamento da classe 3, né? Que a gente pode encontrar um certo grau de estabilidade, que a gente pode também ter um impacto positivo na qualidade de vida. E nesses pacientes em especial que um estigma maior em relação à má oclusão, que a gente pode fazer o diferencial para eles e que é possível tratar e tratar bem e permanecer bem por muito tempo pós-tratamento, né? E assim, uma coisa que às vezes eu penso é o quê? Às vezes a mãe tem um filho, e às vezes aquele filho é o 100% cem por da cento família, né? dela. E a gente está lidando com o Então, cem é por com cento cem de por uma cento de uma família, né? família, né? Que traz expectativas em relação a isso. Então, muitas coisas a gente buscou aprender ou desenvolver nessa caminhada aí,
foi o quê? Evitar de ter criar um sim para quem só tinha não antes, sabe? Exato. É contar uma Você, história que nunca é contada, né, na verdade, né? porque a gente tava falando de protocolo de padrão 3 de que envolvem, vai operar, não vai operar, aquela dúvida sempre que a Sim, família fica. A gente veio de uma época da formação que era, ó, o caso é cirúrgico, não tem o que fazer, volta quando exato, terminar de crescer. exato. Não tínhamos os recursos de ancoragem De esclética que a gente ancoragem, tem né? hoje, Não tinha né? MARP, não tinha mini Isso placa, faz toda a não tinha diferença, né, cirurgia Zé? precoce, não tinha muita coisa que a gente foi descobrindo, né? Será que a mandíbula a gente consegue segurar ela o crescimento? Será que é só a maxila que a gente mexe? Com a Então, sua isso. experiência, você consegue compensar mais casos hoje? Você vê que é possível evitar que alguns Então, pacientes caiam mais em eu cirurgia acho com que esses sim. Eu recursos que acho a que gente sim. Por tem mais que eu hoje? viva de fazer De cirurgias, cirurgia, é, eu também aprendi a indicar as outras coisas as durante o crescimento, compensações. né? E eu sou encantado, assim, com as mini placas, sabe? Com ancoragem esquelética, o uso de elástico contínuo, né? Eu acho que Uhum. isso, os resultados que eu vi disso daí, mas você vê, eu falando agora, isso eu vi a primeira vez no livro do Dino do MTI. Primeira vez que eu vi Primeiro o das nome, terapêuticas, né? que eu Sim. vi o nome do De Klerk Aham. e não tem nem caso clínico. Se você ver lá no livro, isso é uma descrição Verdade. no capítulo, não tem nenhum Uhum. caso clínico lá. Depois o Dino falou que ele não deixou mostrar nenhum caso. Essa foi a história que o Dr. Dino falou. Mas dali eu já tinha alguns artigos, né? Tinha algumas coisas falando. E eu vejo assim, que o paciente, na hora certa, quando usa, você tem resultados incríveis e até melhor que de cirurgia ortognática. Só que Sim. você vai falar assim, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. O paciente tem que ser cooperativo, tem que ser paciente que você Sim. tem controle, tem paciente que vai usar o elástico direto. Então, tem algumas coisas assim que você usa na hora de indicar, mas que o resultado é fantástico, assim, de Sim. crescimento, Você já de ajuda no crescimento, sabe? tem pacientes assim que você já acompanha a um prazo maior para De mini falar um placa, pouco sobre sim, tem. estabilidade? Como é que você vê essa parte? De resultado, sim. Isso, de estabilidade também. Eu acho que, assim, num resumo bem resumido, assim, das coisas, Uhum. quando a mandíbula quer crescer, a A gente gente se perde, curva, a né? gente A se gente se curva. curva. Então, daí acaba indo para cirurgia e quando tem látero, então, daí As complica mais assimetrias, para elas. indicar, assim. Eu atendi paciente que tem látero e você já vê que está começando a desviar e o problema é estrutural, é ósseo, Nossa, não tem muito o que a gente compensar, sabe? Daí acho que nesse ponto a gente perde e a cirurgia ganha. Mas nos outros, quando a deficiência é maxilar e às vezes aceitam. Daí vai depender de algumas coisas, né? Se você tem um menino, às vezes, com uma mandíbula mais forte, pode ser que a gente compense na maxila, mas consiga ter um rosto bonito no final. sim. Dependendo do Uhum. tamanho. Às vezes, uma mulher que às vezes pede uma mulher no tamanho mais, uma estatura mais baixa, às vezes pede um rosto mais Mais delicado delicado, no sim. final. Então, tem essas coisas que tem que se ligar na hora de dar o diagnóstico E, antes de decidir, e né? também muito na queixa do paciente, né, Zé? Às vezes, É, pessoas que talvez não tenham um prognatismo mandibular tão grande, às vezes aquele pequeno excesso ósseo pode incomodar. Então, tenho uma amiga que tinha uma discrepância é. pequena, né, suave, e que decidiu operar porque para ela aquilo era Era uma muito, questão, né? né? Mas eu, por exemplo, eu sou uma paciente classe 3 tratada compensatoriamente pela Rita Laures na É. época do Centrinho. E lembro que quando a gente compensou o meu caso, elas perguntaram para mim, foi perguntada para mim, você tem vontade de operar? Eu falei, não, hoje para mim, meu prognatismo não é uma questão. Então, depende muito também do que o paciente traz de É. queixa, né? De te ajudar a nortear o Do que, que de vem, como ele se vê, né? de como ele se vê, é. De Então, como o paciente se vê. Eu brinco assim, na hora que você se tranca no banheiro, que você é, vai escovar o dente, que você faz careta funciona. e vira de lado, é a hora que você sabe que aquela Isso, hora você se avalia também, né? sim, sim. Muitos pacientes, às vezes eu falo assim, o paciente que, às vezes o ortodontista tem dúvida de deixar passar, de ter um cirurgião de confiança para ele poder indicar uma consulta para o paciente, Nem todo mundo tem essa sorte de uma né? boa De parceria, poder, né, de Zé? poder conversar. Sim. Porque às vezes vai conversar com os pais, ó, vai ficar assim, se operar vai ter um crescimento melhor, crescimento sim, vai ter um envelhecimento melhor, uma Sim, qualidade de vida, ó, às vezes tem um desvio de septo, precisa fazer corneto, tem outras coisas que podem ser realizadas concomitantemente com concomitante a com a cirurgia. cirurgia, daí às vezes o paciente tem muito benefício. Sim, E às vezes o paciente faz o tratamento compensatório e o que eu acho que não pode acontecer é no final ele não gostar. exato.
A gente não Porque alcançar a daí satisfação, é um né? erro nosso. Ele achar que, poxa, mas não era aqui que eu queria chegar, É. né? Então, acho que esse, às vezes, tem que esperar maturar a ideia, esperar o paciente decidir, conversar mais de uma vez, porque depois que começa, eu brinco, os caminhos são totalmente diferentes, né? Compensar Opostos. ou operar. Sim, Então, entendi. acho que tem que ser bem pensado essa indicação. Eu, por sorte, nunca tive um paciente que se arrependeu do resultado, assim. Acho que não é sorte, acho que é Mas, competência não, mesmo. mas eu acho que tem pessoas que acho que às vezes ficam na dúvida, eu espero um pouquinho, deixo conversar um pouco mais, pensa, chama o marido para vir junto, chama a esposa para conversar também, para poder decidir. Mas muitos já chegam assim, eu quero operar. Igual Já hoje chegam acontece, decididos. o paciente chega hoje, ó, eu quero pôr aparelho, mas eu quero pôr alinhador. Você já pegou o paciente assim hoje, né? Sempre, né? Que hoje tá assim, então tem paciente que já chega decidido sabendo o que ele quer, sabe? Infelizmente, a gente, claro, né? A gente não pode fechar os olhos para a mudança e para É, a tecnologia. A gente precisa se ajustar, mas a gente precisa ter bom senso para avaliar o que que realmente é, é capaz, o que fazer com os alinhadores. Ninguém vai fugir disso, dessa questão, é. mas precisamos lidar com evidências científicas, né? Com o que de fato é comprovado, né? É, mas E eu vejo não com o que o que mercado o alinhador puramente fala por si, fez né? muito paciente querer tratar, que não gostaria de pôr bracket. Então, muito paciente se fez à vontade para conseguir usar Sim. aparelho. É uma nova ferramenta É, e tá aqui para veio para ficar, mas que a gente ainda precisa ajustar acho que algumas questões para que fique para que a gente entenda real o lugar do é. alinhador, né? E Quando, principalmente o quando, nosso lugar nesse contexto, porque nós fazemos o diagnóstico, quando vai né? ser. Ontem eu falei para um pai assim: o senhor sabia que bracket também tem um monte de nome? E alinhador também tem um monte de marca, assim, Exato. né? Daí ele falou assim, não sabia, achei que alinhador era uma coisa. Eu falei, não, tem várias marcas, várias empresas que fazem, assim como o bracket também tem Exato. vários nomes, modelos, angulações, não é uma coisa só, né? Talvez mais importante do que o alinhador, a marca do plástico em si, seja o operador que vai Diagnóstico, usar aquele plástico, né? Porque por mais que exista um sistema digital de informações, algoritmos que vão mensurar os movimentos dentários, mas quem vai confirmar aquilo ou não é o Eu ortodontista, né? nunca usei. Quando eu fui pôr aparelho fixo, né, falaram, põe alinhador. Eu falei, não, quero pôr bracket, quero fazer uso convencional para ver como que é Mas você usou o... alinhador, não? Não, Nunca usou? usei clear depois, por um tempo. Eu acho que eu vi você com aparelho Clear, estético, foi? Acho que Mas foi. eu usei aparelho estético que, por tomar chá e as coisas, manchou muito, assim. Eu acho que eu devia ter colocado metálico. Mas o... Não, foi uma experiência, assim, de usar para poder saber e até E falar para o para paciente, recomendar ao né? paciente, É. né? É importante. Mas na época me falaram, muita gente falou assim, não, põe alinhador, vamos fazer alinhador. E eu falei, quem sabe num segundo tratamento, se eu precisar, Sim, daí um eu escolho o retratamento. alinhador. Se alguém girar aqui Um involuntariamente, eu retratamento. escolho para poder passar e saber, sabe? Claro, sim. Mas Você recebe muito caso de pacientes que se preparam para a cirurgia sim, com sim, alinhadores e sim. você vê boas condições, boas Ah, finalizações? eu Você acho que percebe sim. diferença, assim? Eu tinha a impressão que o pessoal que postava foto, não sei se não acontece, mas eles postarem mais antes e depois de oclusão quando usava aparelho fixo. Uhum, Não sei, entendi. eu já, outro dia eu peguei isso daí e eu falei, nossa, quem postava os antes e depois bonito, hoje posta o escaneamento, mostra o planejamento e às vezes não coloca o antes e depois do dente ali. Sim. O que eu acho que a gente tem que saber durante a cirurgia ali é a questão do tempo que o paciente fica no primeiro pós-operatório imediato ali, que o Sim. aparelho estava segurando os dentes. Você Sim. imagina que seria mais ou menos assim: você usou o alinhador até o preparo. Uhum. Da hora da cirurgia até o paciente conseguir abrir a boca e ter uma estabilidade, o colocar e tirar da placa É fica complicado, impossibilitado. sim. Uhum. E é quase a mesma coisa se pensar, assim, você usou o arco, o preparo inteiro, chega no pós, você tira o arco Você e deixa tira o o dente arco e deixa livre. livre, não faz sentido. Então, isso é uma coisa que passa, que não é falado, mas que acontece. Entendi. Porque você, vou deixar uma placa com a oclusão aberta para poder tocar os dentes, tudo bem. Mas o paciente vai ter que limpar. Sim. Não dá para ele ficar o pós-operatório inteiro com a placa sem remover. Então tem toda essa questão vou colar botão, mas o Essa botão não une um preocupação dente precisa com ser o outro, falada, né? né? Então tem algumas coisas. O que acontece? Quase sempre tem que se pensar num novo
planejamento, porque a oclusão muda, para você dali refinar o que Sim, vai fazer, refinar. o que vai acontecer. Nova sequência Dá de para fazer, é exames. possível, né? Tem outras formas de ancoragem no transcirúrgico, além do bracket para usar, e até para o paciente usar elástico depois, mas envolve mini implantes, né? Parafuso de ancoragem, tem outras coisas que tem que se fazer o uso, porque o elástico tem que usar depois, não dá Sim. para ficar sem Não dá nenhum pra gente elástico abrir para mão dessa intercuspidar estabilidade, né? para poder o paciente ganhar uma propriocepção nova ali da posição, porque a gente não abre e fecha a boca Do falando, ó, o músculo. dente vai encostar Sim. ali. Você tem que lembrar que o incisivo inferior entra embaixo do superior. Depois da cirurgia muda de uma vez, o paciente acostuma e o elástico faz isso ajudar e tanto Não cicatrizar é, na posição, não é né? só não é só uma mudança de dente, né, Zé? De osso, de É. musculatura, Então, de... o paciente tem que o elástico ajuda nisso, e o alinhador atrapalha nisso nos primeiros dias. Depois volta ao normal e termina. Às vezes anda um pouquinho, um dente volta um pouquinho, porque daí vai depender do quê? De quanto de giro, de apeamento que tinha, do movimento que estava sendo feito, se Sim, vai, o antes tanto da... de recidiva que ele vai dar. Às vezes a última placa não entra, volta uma para trás. Tem essas coisas que acaba tendo que ter um São novas ajuste ali. São questões que a gente novas tem que coisas, é. lidar, né? Assim como a gente, ortodontista, tem que lidar e você, como cirurgião, É. tem. Mas assim, o paciente, ó, só vou tratar se não for com alinhador. Ele sabe que existe o alinhador. No começo, eu até fui mais assim, incisivo. Não, tem que montar aparelho. Às vezes eu peço para montar o aparelho para operar. Tem caso que a gente planejou assim também. Faz uma ortodontia mista, né? Uhum. Porque eu, às vezes, eu acho que pro ortodontista, minha sensação, tá? Não, tem Sim. gente que vai ser ao contrário disso que para finalizar depois, às vezes uma dobra, um ajuste, uma coisa assim, no aparelho acaba sendo mais rápido ali. Eu penso O isso, aparelho fixo tem, a gente né? tem recursos Você de solta um dente, usa um finalização, sim. elástico, mas hoje porque eu acho que a finalização no alinhador para os ortodontistas foi um novo aprendizado, né? Sim, ainda é, né, Zé? Ainda é E um, até os estudos mostram que, na verdade, até o que é previsto nos planejamentos digitais iniciais não é 100% quase sempre alcançado, né? Então, a gente tem que então, ponderar isso tem isso também. daí, né? Ponderar Mas isso. uma coisa eu acho que isso ganhou muito, assim, ainda quando você vê uma primeira consulta ali de um paciente que vai usar o alinhador, porque você lembra disso, né? A gente pegava o modelo, mostrava para o paciente, ó, esse dente vou desgastar um pouquinho, esse tem que ir para trás, o paciente ficava olhando ali, daí ele falava assim, ah, tá bom, confio em você, faço o melhor, né? Era muito mais pela confiança em você do que pelo que o software mostrava, Hoje o né? software mostra o dente movimentando, o que vai acontecer, um número mais exato ali de placa, então o paciente tem Tem uma uma previsibilidade um pouco visibilidade maior de onde melhor. vai ser, de onde ele vai poder chegar, né? Porque muitos ortodontistas fazem o quê? Um tratamento fechado, que seria uma coisa honesta para o paciente. Ó, Sim, eu vou te tratar em tantos meses, o custo é tanto, e não fica aquele negócio de pagar todo mês sem fim, sabe? sim, Sem ter um dia de terminar. Então, acho que isso acaba sendo justo para o paciente. E com o alinhador acaba acontecendo isso. É um tratamento fechado, com tempo de tratamento. Quando chega no final, refina, usa isso. algumas placas ou não. Uhum. Então, acho que o paciente também tem essa questão do tempo, sabe? Do tempo Sim. ser mais contado, porque você fala, ó, vai ser tantas placas vai trocar a cada tanto tempo, de acordo com o protocolo e o movimento. Do profissional, sim. Então acaba sendo uma coisa previsível. E a primeira consulta, para quem vê, entende muito mais, né? É igual a simulação Sim. 3D que a gente faz por ortognática Eu vi hoje. você fazendo as placas, né, de forma digital. O que É, você mostrou no estamos Instagram? Todo o fazendo fluxo que você faz as placas de forma digital. digital. E As, antes era manual, você fazia sempre no manual. fazia Eu lembro no dessa época articulador. ainda, sim. O que às vezes eu faço para ganhar tempo é moldar e escanear o modelo para montar no planejamento. Sim, Mas só por uma questão de um pouquinho de tempo que ganha, porque você entendi. mandar o modelo imprimir, por exemplo, você faz o escaneamento. Sim. O Manda a STL imagem. não vem Aham. com a base, você tem que desenhar a base, Sim, pôr na sim, impressora, fazer o acabamento e dar cura no modelo impresso ali sim, 3D. Então, às vezes, o moldo em gesso especial, sim. escaneio na oclusão final, porque mesmo que eu escaneie só, eu gosto ainda de pegar o modelo, encaixar, ver se tem algum ajuste, marcar onde eu ajustei, para levar isso para a cirurgia. Então, eu preciso ou do modelo digital impresso, ou do de gesso digitalizado para pôr na tomografia. Entendi. Isso te ajuda a chegar em melhores resultados, né, Zé? É. Também, né? Então Ajuda o tem isso. seu Mas serviço eu não tenho também. saudade de cortar gesso e fazer as De fazer coisas na mão, setup não. manual como Não. fazia antigamente, Isso, né? isso acaba sendo, de certa forma, um tempo que é perdido, né? Eu falo Sim, assim, se a máquina porque um planejamento hoje de ortognática, às vezes você faz em 20 minutos.
Coisa que antes você levava um tempo bem maior para... Porque você imagina, eu faço com a mesma empresa que é a Trion desde 2018. Então, eles já estão acostumados com o protocolo, com as medidas, com os ângulos que eu vejo. Então, já entro no planejamento com tudo isso. Eu já mando as medidas que eu tiro do paciente, ele já posiciona o crânio de acordo com as medidas que eu mandei. Eu só confiro ali antes de começar os movimentos. Então, meio que eu entro e falo, e escrevo um resuminho ali. A axila avança tanto, a linha média vai para esse lado, a mandíbula aqui, checar o cante, ver se tem algum giro. Então já entro, vou checando as coisas, já tenho os números, confiro. É isso, é isso. Manda imprimir o modelo, manda imprimir o guia. Então ficou prático, sabe? Ficou uma coisa prática pra gente. Ganha muito. E essa questão, Zé, também de definir, né, de cirurgia, por mais com esses recursos todos do fluxo digital, isso facilitou para você definir se um caso pode ser tratado de forma compensatória ou cirúrgica? Isso te ajuda nesse contexto? Ajuda. Ajuda uma coisa muito legal hoje, que é o paciente ver a simulação, Entendi. poder fazer Isso uma ajuda simulação do a decisão paciente. dele, né? A decisão do Foi uma paciente. queixa dele, sim. A decisão do paciente ajuda para ele poder se ver. Então, às vezes, tá na dúvida como vai ficar, vai mudar muito. Porque muitos pacientes têm dúvida assim até, eu vou ter que mudar meu RG, vai parecer que eu operei, vou ficar com o rosto igual de alguém, sabe? Tem essas E coisas às que você vezes a gente escuta, vê isso né? acontecer mesmo, pacientes que operam que não ficam satisfeitos, né? Talvez não foram perfeitamente esclarecidos sobre onde chegariam, né? E aí olham depois, poxa, mas não era bem isso que eu esperava. Na época que eu servi a aeronáutica, eu vi alguns militares que operaram e que não gostaram. E isso mexe até com a questão emocional. Entra um papel do terapeuta também, entender esse momento. Não é fácil, né? Porque tem coisas que você tem que mostrar e perguntar ao paciente assim, você gosta disso assim? Ó, você se vendo de lado, você gosta dessa parte? Essa parte é ruim? Quando você passa o batom, às vezes, na mulher, você gosta como fica o lábio? Não, eu acho que fica menos, acho que podia ter mais em cima. Então tem umas coisas assim que é do dia a dia que a pessoa já sabe, às vezes não sabe falar que classe que é o Claro, dente, sim. né? Aham. Se o plano cruzado tá em tantos graus, tem Tá que mudar. inclinado, sim. Não sabe, tá com o sorriso invertido, Sim. né? Corredor bucal, tem umas coisas que Se falta projeção de incisivos. ângulo nasolabial, tem coisa que o leigo não vai saber, Sim. né? Mas às vezes chega, por exemplo, uma coisa que é comum, o paciente fala assim, minha mandíbula é muito grande, tem que diminuir. Daí você fala assim, mas de lado, se diminuir vai sobrar pele aqui, se você engordar mais 10 quilos, talvez fique sobrando Sim. um tecido mole aqui que vai te incomodar. Seu erro tá na parte de cima, daí você faz a simulação, o paciente entende, fala, é verdade, a parte de baixo é normal, a de cima que falta vir para frente. Então tem algumas coisas assim que, pro paciente entender, melhora. A gente está falando bastante de classe 3. De fato, a classe 3, um padrão 3 de face, ele tem um impacto muito grande, né, Zé? E normalmente, quem tem. Quem acha que tem um queixo grande não quer ter depois da cirurgia. Sim. Não quer ficar no meio, ele quer parecer que mudou, assim, tem isso também. Quer preencher em cima, que o rosto fica Normalmente é envelhecido, uma né? maxila mais... E não quer ter essa sensação que a mandíbula é grande, principalmente em indicação de mulher. O homem, às vezes um homem mais alto, com um queixo mais forte, acaba sendo até bonito, né? Assim, Sim. combina com muitas pessoas, né? Mas normalmente em mulher, uma mandíbula forte acaba sendo a indicação de escolher por fazer a cirurgia, às vezes não compensar. Mulher normalmente tem percepções diferentes em relação à estética, né? Então, Uma nós somos um exigência. pouco mais exigentes, né, Acho Zé? que vocês são um pouco mais. São um pouco mais exigentes. Ou mais cobradas Ou mais também. cobradas também. Também, Não é né? fácil. É verdade. Tem os dois lados. Então, acho que tem essa questão da aceitação. Porque no resto, na análise facial, de como ver, é as mesmas medidas, é a mesma indicação, o mesmo protocolo ainda de indicar, faz raso e máscara, depois você precisa, ou pensa no MAMP, que é um MARP com um mini implante na mandíbula, ou já vai direto para as mini placas, na dentadura permanente jovem. Se o erro está só em cima, pode se operar mais cedo e às vezes fazer uma contenção com mini placa na maxila e na mandíbula, junto com a cirurgia ortognática. Quando a gente né? conseguir viabilizar mais as mini placas na nossa rotina, acho que os pacientes vão ganhar muito, né, Zé? Mini placa, acho que a gente ainda tem Conseguir. bastante para aprender e para indicar, sabe? Eu acho que tem muito artigo fora, no Brasil ainda temos poucos, mas estamos em busca também de comparar isso, né? De comparar o que acontece, o que a gente ganha, para ver se isso entra numa rotina diária do ortodontista para indicar, né? E aqui no nosso contexto, né, falando de Centrinha, falando da FOB USP aqui em Bauru,
a gente tem um lugar muito favorável para esse desenvolvimento É. dessas pesquisas, né? A gente tem profissionais competentes, tem o know-how, tem a Tem expertise, tem laboratório bom. laboratório, tem alunos dedicados, né? Tem pacientes para serem avaliados. É por isso que a gente é referência aqui, É. né? Mas eu vejo assim, fazer amostra, assim, quando a gente vê um trabalho pronto que acompanhou às vezes 30, 40 pacientes, fala assim, é pouco. Mas dá um trabalho para você Nossa, juntar, para ver, quem faz, ver, esses 30 são 300, né? é Mas às muito. vezes Tem que ver várias vezes. A família vira você porque você acaba vendo ele, você conhece o nome do pai, da mãe. É um eu trabalho. fiz um trabalho há pouco tempo com pacientes classe 3 que eu consegui uma amostra com 26 pacientes, né? Adultos tratados, finalizados há mais ou menos 14 anos. Né? Mas para Para a gente. chamar para um É retorno, isso, para assim. chamar para um retorno, mas para conseguir esses 26, a gente suou sangue, né? E quando a gente submete um artigo para as revistas, né, os revisores sempre questionam, mas uma amostra com 23, mas não se Nossa, mas passa às vezes é pela. tão difícil de Não achar. se passa. Eu tenho escutado de alguns lido, né, de alguns revisores a crítica em relação ao tamanho da amostra, né? Só 26, mas poxa, 26 pacientes classe 3 tratados e a longo prazo. A gente conversou com professores em vários centros do Para tentar Brasil para juntar. tentar juntar e foi difícil. Mas a nossa realidade é essa, né? A gente mostra, temos isso, né? Temos 26 pacientes. Pode não ser 260, Pode ter gente que tenha mais, mas é o que a gente tem para mas hoje. é o que temos, né? Diante de classe 3 e a longo prazo, né? É uma amostra considerável, assim. Enfim, Então, às é o vezes. máximo, Não, e fizemos o você vê máximo. o trabalho que dá quando usa, quando você junta uma amostra, quando você consegue. É. E daí quando fala assim, então vamos comparar com uma outra que é parecida. Daí você Não, tem que aí achar daí tudo surgem as igual. ideias, né? Aí vão surgindo as É. ideias. Sempre na ciência é assim, a gente pesquisa uma coisa, já está com a mente em outro Ou lugar, você vê o já trabalho tá... de alguém e fala assim, mas por que será que não fez usando isso? Daí eu vou fazer Também, também. também. Mas aqui é um ambiente muito Porque a gente favorável, tava né? falando de trabalho, assim, no fim, quando a gente pensa fala assim, nossa, vai faltar ideia. Não, sempre aparece uma variação de alguma coisa, um aparelho novo, uma coisa para testar. Testar que eu digo assim, que a gente sabe a indicação, fala, pô, esse Claro. caso, Não é essa ferramenta pode usar nesse momento ali do paciente, nessa claro. janela de oportunidade É, e... chegar para testar no momento que você sabe É. já os benefícios que pode trazer, né? Não enquanto ainda está vago e não se sabe ao certo. É, eu vi uma coisa assim, quando a gente começou a fazer os trabalhos com o MARP, né? Já tem um tempinho ali, foi com a Felícia, com o Alexandre Magno, com a E Dani. vocês foram pioneiros, né? Aqui no. No começo, sim, Sim, eu lembro. Eu de fiz um usar. workshop com vocês É, aqui em Bauru, acho que 2018, mais ou menos. não A lembro gente quando fez foi o... uma das Você foi o primeiras primeiro? turmas, uma das Primeiro ou primeiras segundo, é. turmas. Daí todo mundo, nossa, vai usar agora só mini implante, só MARP. Não, não é para Samar. todo mundo. Tem a sua indicação. Tem a sua indicação, tem o seu momento de fazer. E para o paciente adulto, acho que teve muito resultado, Sim, né, de indicar. Tem aquela coisa assim, o paciente às vezes não tem a coragem, ou precisa usar uma outra ancoragem, ele une o apoio do expansor, do volume do expansor com uma ancoragem esquelética, então não é muito favorável, né? Mas não é para todo mundo, não é para todo sim, tipo de expansão que vai usar o MARP. sim, sim. Eu, eu vi uma apresentação de trabalho há pouco tempo, onde foram avaliados adolescentes, 12, 13 anos, né, com o MARP e a mesma faixa etária tratados com expansão rápida, né? E os resultados foram um pouco semelhantes, né? Não foram tão discrepantes assim. E a pessoa foi questionada, né? O Por que usar apresentador o foi MARP? questionado porque usou o MARP nas crianças e a justificativa foi a avaliação da sutura, né? Já Se se tinha mostrava um diferença? nível de solidificação da sutura já estava mais avançado, então por isso se indicou o MARP, mas falar em MARP ainda em faixa etária de 12 a 13 anos, como é que... É. Então, eu acho que tem umas outras coisas que a expansão acaba sendo uma coisa tão comum que às vezes a gente não para avaliar. Mas tem a questão da mucosa keratinizada do primeiro molar que vai sofrer o maior apoio ali do expansor do expansor, convencional, né? né? Se você tem ancoragem no Suficiente, né? suficiente, Dietária. se o dente que você vai apoiar ele vai aguentar até o tempo de contenção que você tem que seria mais ou menos um protocolo de manter ali 4 ou 6 meses Seis no meses. paciente. E se você vai usar esse expansor para elástico ou alguma coisa, porque Sim. tem Para muito menos ponto de efeito apoio. dentário do que um expansor convencional. Então, nesse caso, valeria a pena. Você teria justificativas Talvez. de indicar. Sim. Por quê? O que muda para o paciente, por exemplo, para quem não entende? Um aparelho, você coloca só o aparelho e no outro tem que anestesiar e pôr 2 mini implantes para aumentar o apoio, vamos falar assim. Então, para o paciente,
o MARP acaba sendo uma instalação, não é ruim de instalar, mas Sim. envolve dar anestesia e instalar o Tem mini implante, né? Tem mínimo tem um mínimo desconforto, podemos desconforto falar. ali. E o outro aparelho é moldagem, é banda, molda e instala, né? Sim, Então tem esse. O que que vai fazer depois? Vai só expandir? Quanto tempo vai ficar? Como que estão os dentes que vão ser apoiados? sim. Porque a gente sabe que esse problema no molar, de lâmina de tábua óssea vestibular, de mucosa, também justifica você querer poupar esses dentes, Pensar em. porque um primeiro molar é para sempre, né? Exato. É um dente que é um dente Minimizar que efeitos colaterais, é um né, dente na que hoje dentição. você pode falar para o paciente que esse dente eu queria que você tivesse ele o resto da vida. Era importante. É Né? muito Por várias importante. questões, até dimensão vertical. Porque às vezes isso é feito numa idade muito jovem, o problema vem muito tarde e você às vezes não faz nem a ligação que uma coisa pode ter atrapalhado a outra. Sim, Porque também é um acompanhamento que, como que eu vou separar os pacientes que fizeram expansão, que tinha uma mucosa mais, mais estreita mas, ali, que foi forçado uma limitação maior, né, de movimento. para poder acompanhar isso. Então, normalmente você faz, tira e não dá muita bola para isso, assim, mas é Sim. uma coisa que acontece. E eu vi muito isso no quê? Em casos que a gente tentava na antes do MARP, porque era sempre assim, a expansão cirúrgica, Sim. né? Já foi uma coisa muito comum, Já foi muito falado, já né? foi muito falado, hoje muito menos indicado, mas que ainda é uma opção, vamos Sim. falar assim. Mas que a gente faz assim, vamos tentar expandir um pouquinho, ver se não abre, né? Porque a gente não tinha esse trabalho, não tinha nem tomografia para avaliar todo mundo, né? Então, às vezes tentava expandir, você via que judiava do dente, Tentava porque, expandir até muito em adultos, né? Eu para ver lembro se, de será que vai abrir? Vamos tentar? paciente com mais de 20 É. anos. Ah, vamos tentar expandir? Vamos ver. Se não der certo, a gente vai para um plano B. Porque teve uma fase, eu não sei se foi uma fase assim, da população que começou a ter. Porque você lembra disso, né? No comecinho dos anos 2000 ali, até ali tratar adulto ainda tinha um certo tabu, assim, de indicar Sim, tratamento também ortodôntico existia para essa adulto. questão. E hoje eles são a maioria no consultório, né? Então hoje, Hoje e a- eles hoje muitos adultos querem tratar, às vezes não podem tratam, tratar, podem né? tratar, tem Podem outra condição. tratar. E tem vários profissionais que fazem isso. Antes não tinha muito. Antes a ortodontia era enquanto está crescendo. E a ortodontia hoje já deixou claro que ela consegue tratar esse Consegue público, muito né? bem, é. Antes não era muito falado isso. Então hoje você vê no consultório paciente de 6, de 36, de 56 56, usando aparelho. 66. Sim. Você falou de casos mais recentes de pessoas mais idosas, de É, mais de 80 que você atende também, é. né? Na Isso antes não clínica. era uma realidade, tá? Eles Não era não rotina, né? andavam por Eles aqui, não sabe? pensavam em Não, ortodontia, né, é. antes. Fazer Mas hoje, implante, né? Reabilitação com implante. mas Então, hoje isso com a hoje, disponibilidade de recurso, disponibilidade de informação na internet e um com bom a questão, envelhecimento, né? com o apelo estético que a gente tem, né? Propicia tudo isso, propicia Então, esse novo público no consultório, né? e, e Que todo bom mundo que a quer gente pode mastigar tratar bem, né? sim, Ninguém entrega os pontos, assim. sim. Não, que bom que a gente conseguiu alcançar esse público também, que antes não era incluído, né, no Então, nosso daí teve tratamento. isso. Mas eu queria falar assim, teve uma fase que parece assim, que os pacientes descobriram a odontologia e queriam fazer cirurgia e corrigir e correr atrás do prejuízo que não teve a chance de tratar durante a vida. Sim. E muitos tinham que era caso cirúrgico com expansão, com atresia e deficiência maxilar, excesso mandibular, sei lá, indicação de 2 cirurgias durante o tratamento. E a gente via que quando tinha que fazer expansão cirúrgica e depois ortognática, o paciente sofria muito com 2 cirurgias envolvidas, sabe? Quando é uma só, ele passa e já termina o tratamento. Eu lembro de protocolo, de paciente na nossa época de centênio que você já indicava os dois É. procedimentos, né, juntos, para evitar esse sofrimento Então, em ainda duas temos etapas, hoje, né? é mais raro, mas ainda tem paciente que chega adulto com uma atresia muito grande que precisa realizar a cirurgia para expansão. É bem menos, mas ainda, de vez em quando aparece alguém que não foi tratado a vida inteira, que daí não tem jeito, E é um impacto grande, né, Zé, no né? sorriso, a gente dá um sorriso mais amplo, mais cheio para o paciente, Não, e né? aí, caso que Então, você pega o modelo para avaliar, não tem o que faz não a tem como mandíbula resolver chegar. sem, A sim. distância intermolar é aquém, Uhum. né? A mandíbula não vai conseguir Não vai ajudar, conseguir ajudar, não dá né? para diminuir Compensar, sim. tanto assim a Sim. mandíbula, mesmo com inclinação. Uhum. E a maxila tem um formato que não vai caber os dentes ali. Você põe Sim. um modelo controle e fala assim,
é como se tivesse uma coisa nada a ver com a outra. Não cabe, né? É resgate de forma anatômica mesmo, não é só dentária ali. Você tá com Desconstruindo frio? tudo. Não, tá tranquilo. Tá bom. Lembra que agora eu moro na Serra, É, né? eu falei, hoje aqui tá um frio tamanho. Ela falou assim, não, tá tranquilo pra mim Não, aqui, tá eu tô tranquilo, tá tudo acostumada. bem, tá tudo certo. É que fala que mora no Rio, todo mundo pensa em praia, não é? Então, exato, mas existe um outro lado do Rio, né? Existe a região serrana, a gente tem cidades históricas, a gente tem Petrópolis, né? Tem Nova Friburgo, que é a sede, onde tem a sede da Federal Fluminense, É. da UF, e tem Teresópolis, que é onde hoje eu trabalho numa instituição particular, onde a seleção brasileira de futebol treina para os É? jogos, tem a sede da CBF lá também. É, a gente não falou disso, né? Tá com o cargo agora Hoje eu dou aula para graduação na Faculdade de Unifesa. ortodontia. Dou aula de várias disciplinas, Ah, incluindo ortodontia. E também, nesse semestre, estou muito ligada à produção dos TCCs, né? Eu acho que a gente que já tem a veia tá, científica tá. mais desenvolvida, Já assim, vai caindo no aí a colo as gente já... coisas certas, né? hoje eu sou professora também de TCC, e aí oriento os alunos a produzir, elaborar. E de outras disciplinas também, de saúde coletiva, de É a oclusão. primeira vez como docente? Ó? Eu já dava aula na especialização em Belém, Tá. para curso de especialização, mas é um outro público, né? Um outro É perfil de uma outra aluno. formação, né? Assim, alunos de ortodontia e agora na graduação, mas É bem diferente, é né? muito diferente. É um público bem, bem diferente. E as demandas, né, que hoje o aluno chega na odontologia já são diferentes. A gente vê pessoas hoje começando o curso falando em harmonização, né? É diferente da Então, nossa assim, eu época. vejo nos congressos as palestras de harmonização são as que Eu mais fico enchem hoje, impressionada quando eu vejo o aluno chegar na odontologia falando assim, ó, desde o começo. decidi fazer odontologia por conta da harmonização. Para a gente, isso ainda É. soa diferente, né? Na nossa formação ainda Eu é um já pouco pensei uma época, porque como tem vários cursos que fazem a harmonização no final, né, que tem habilitação para fazer, eu até pensei um dia assim, sozinho, será que não vai virar um dia uma faculdade, pode ser, uma graduação de pode harmonização, uma ser, coisa porque fora, os cursos de de juntar especialização tudo? hoje têm Falo um uma outra valor alto. faculdade, sabe, Sim, de se fazer depois da graduação. a demanda é muito grande, né? Eu conheço uma amiga que dá. Você conhece Daniele Martins? Que fez cursos aqui com o Fábio, com você, em algum Sim, sim. momento. A Daniele hoje está à frente de cursos de harmonização no Rio, é bucomaxilo, e também está abrindo o curso de especialização. Então, é interessante ver que também que alguns cirurgiões de bucomaxilo também linkam com essa área, É, né? mas muitos, assim, clínico geral, ortodontistas, somaram isso no dia a dia Muito clínico. ortodontista É. também. Isso às vezes preocupa um pouco, né? Porque pensando em ortodontia, a nossa especialidade ela é muito única, né? Muito particular, É. né? E jogar nesse contexto com outras coisas, né? Com alinhadores, com harmonização, às vezes o profissional pode se perder um pouco no meio disso tudo e perder a essência, como a gente falou, É. diagnóstico, de identificar as más oclusões de Mas fato, uma né? coisa que eu vejo na clínica, aqui no consultório, é o quê? A gente acaba criando uma demanda que, por exemplo, hoje tem outras especialidades que atendem junto, porque eram coisas que eu não queria mais fazer. Sim, Porque, na verdade, eu nunca fiz outras coisas. é verdade. Fiz- Porque você sempre foi muito bom no que você Sempre, faz, quando eu então aprendi a extrair dente, comecei na cirurgia, nunca fiz outras coisas, assim. Ah, eu queria fazer uma limpeza com você. Eu falo assim, não, faz com o não. dentista aqui, A gente é tem quem muito indica técnico na aqui. nossa É, área, então eu né? nunca vi por outro lado. É a mesma coisa, quando começou a fazer harmonização, muita gente, muitos colegas, não, começa a aprender, você já faz cirurgia maior, você vai Uhum. gostar, mas eu falo assim, mas não é o que me procuram, sabe? Até quando a gente começou esse negócio do MARP, por exemplo, comecei a ser chamado um tempo, muito tempo, só para dar aula disso. Falei, nossa, será Eu que eu acho vou que eu virar, lembro que vou virar o você, cara do você tava... MARP que só faço isso? MARP, mini implante, eu falei assim, não, vou fazer, mas não, bom, não vou negar convite, né, que a gente Claro, divide conhecimento lógico, sempre. claro. Mas eu fiquei assim preocupado, porque uma época eu fiquei uns 2, 3 anos assim, só lembrado Pelo pelo MARP. MARP. Eu faço até hoje, né? Sim. Participo das pesquisas aqui, mas agora tá com o Ivan Vocês fazendo ainda uma fazem amostra nova. workshop aqui de O MARP, workshop faz como tempo que não fazia? Faz tem, tempo que não tem. mas para os alunos ainda a gente tem, né? Da Aham. pós-graduação ali, a gente O faz Ivan é da FOB, da né? FOB. Pós-graduando da FOB. E daí eu falei, nossa, será que eu vou ficar. Porque marca, né? Eu Sim. falei, imagina. Não, agora. Daí a pessoa fala assim: não, agora o Zé não faz mais ortognática, não faz mais enxerto, agora ele faz Agora ele é harmonização. reconhecido por... Então eu nunca quis mudar isso, assim, por isso.
Você construiu uma imagem. A gente estava falando hoje de imagem e a gente, né, que te acompanha há muito tempo, a gente já associa você A extrair à tua dente é fazer da isso, sua né? competência Não, na cirurgia, entendeu? não é, mas eu falo, a pessoa já me lembra assim, os profissionais que fazem as outras coisas normalmente não gostam dessa outra área, não Sim, somam isso. Então acaba que eles sabem que vão me indicar e o paciente vai voltar e a vida segue. vai ser bem Vai ser bem tratado e tá tudo tratado. certo. E, por exemplo, o que os meninos viram hoje lá é fruto do quê? De fazer muito dente, de sair, de extrair dente incluso todo dia, de aperfeiçoar a técnica, de fazer rápido. Então, às vezes impressiona quem não está acostumado a ver. Eficiência, né, Zé? É, Eficiência que você só alcança se você treinar com tempo de prática também, com dedicação, é. com E é conhecimento. muito tempo fazendo isso. Então, quando eu aprendi isso, eu falei assim, eu não vou mais ficar fazendo restauração. Por mais que às vezes assim, eu aprendi na época e era tranquilo, mas você já viu hoje como que está qualquer área da odontologia? Tanto que está avançado, tudo. Parte de resina, parte de restauração, de Sim. prótese, tudo mudou muito. Eu confesso que eu também tenho um perfil um pouco Sabe, parecido com o seu, eu, muito aqui na minha área, eu assim, fico da atrás ortodontia. do que fica ali perto de mim. Então, É, mas que bom que a gente tem bons parceiros, né? é, Que a gente tem um bom reabilitador para trabalhar junto, um bom periodontista para trabalhar junto, para dar e suporte. eu vejo assim, tem gente que tem clínica que às vezes não tem essa facilidade de ter outras pessoas perto e também se às vezes não aprende a fazer, porque sempre que você indica, você tem que esperar duas coisas, né? Que o paciente vai ser bem atendido, que é Sim, difícil indicar também, sim. é A uma gente coisa, indica por confiança, né? não é fácil indicar, o paciente quer ser, eu confio em você em outro lugar. E outra coisa às vezes o profissional que está ali tem o procedimento para ser feito, o paciente já conhece ele às vezes manda embora, mas fica com a agenda vazia, Verdade, no particular, sabe? Então tem esse verdade. lado Sim. não falar que ele faz por dinheiro, mas está tendo muita procura, uma coisa que o dentista domina para fazer, o paciente já confia, o paciente com certeza prefere fazer no consultório que ele já está Claro. do que fazer E, com e outro para ir profissional. para outro lugar. Daí vai da agenda, Isso, do tempo que o pessoal tem, o profissional tem. e isso também é algo que a gente não aprende nos nossos cursos Não, de não é. formação. Isso é a vida que ensina, é o mercado que ensina, É né? as contas que É as, aparecem. as contas que Aparece. aparecem, as novas demandas, né, dos pacientes, o novo perfil de exigência dos pacientes, isso tudo a gente vai Vai aprendendo a lidar com aprimorando, isso né? tudo Vai aprimorando isso daí. e vai conseguir o nosso espaço com certo destaque, Então você com imagina, honestidade. hoje tem ortodontista que vive muito do alinhador, por exemplo. Coisa Sim, que às vezes quando ele estudou, nem era uma opção de usar, né? verdade, é verdade. Então hoje, você vê como que pode mudar dentro de uma mesma profissão, Na né? verdade, hoje até dentistas que não são ortodontistas já estão sendo acionados por empresas numa tentativa Cadastrar, é. para se cadastrar. E isso pode ser uma preocupação, né? Eu fiz Porque uma vez não temos. Mas um cadastro. você tem Não, uma formação mas de para ver como que ortodontista. era. Aham. Para ver como que era, porque o paciente vai acabar vindo aqui. Eu ainda, Sim, claro. um credenciamento, né? Aham. Eu fiz com o Giga Mas Pelosa, uma vez bom, que ele mas você deu não fez aqui, com qualquer pessoa, você fez com Gui para Capelosa, né? poder aprender, né? E eu peguei o certificado lá, tudo na época. Era uma empresa que o Fábio Guedes trabalhava, não lembro agora, não lembro o nome agora, mas eu não vou falar aqui para não errar. Aham. Mas eles deram o credenciamento em Bauru, o Fábio e o Gui, eu fui lá para aprender e vi como que era. Era muito legal, não sei se ainda é assim hoje, né? Faz um tempinho isso. Uhum. Mas porque eu falei, eu quero saber Mas como você que é, precisa né? conhecer, Como né? que é. Daí, Até para falar para o teu paciente, para orientar. mas acaba que eu já vi, né, nessa época tinha que ser ortodontista. Ah, que bom. Já escutei que não tinha, que tem empresa que não precisa Hoje ser em dia o para poder contexto já credenciar, mudou. sabe? E aí é a preocupação, né? Porque a gente sabe o quanto que a nossa área, a horta e a cirurgia são muito interligadas, o quanto que precisa de realmente de um olhar muito A direcionado para ortodontia é cada muito uma isso, delas, né? né? Então não dá para você dizer que uma Que pessoa que qualquer não pessoa estudou o que a possa. gente estudou vai chegar e vai abrir o computador e vai conseguir planejar Porque é aqueles sabe? negócios que eu vejo assim, você lembra de planejamento que o paciente, o que o dentista escreve assim, por exemplo, evolui até fio É, retangular, vai de e, fio para fio, mas e aí? e O que aí, o que é que bracket, acontece? qual que é a Vai chegar angulação? aonde, É. né? E Não daí é só. reavalia o fio coordenado, não está coordenado, pega É, da caixinha e corta, faz na mão. alinhar por si só, alinhar os dentes não é Não, complicado. O mas pode ser complicado é que, entrar num contexto de uma oclusão, mas de pode ser que uma relação receita de bolo, intermaxilar. para a maioria do padrão um com uma oclusão Sim, mais funciona tranquila, isso bem, cai funciona. bem.
Mas vai ter casos Pessoas com que... pequenos apinhamentos. Vai ter casos que você não vai ter isso, não vai poder fazer isso. Aí você imagina o profissional que não tem a formação em ortodontia. Querer fazer isso. Então, acho que nesses casos não vai dar certo, sabe? Quando é... Porque eu via... no começo, não sei se você, quando começou a aparecer, eu via assim, o pessoal indicava alinhador para um apiamento Pequenos inferior, algumas coisas. apiamentos. Hoje você vê o pessoal fazendo, fala assim, milagre, porque era coisa que eu não esperava que o alinhador conseguisse fazer. Mas você percebe que nesses casos, que em alguns deles, né, o milagre acontece. Sempre tem um recurso de uma mecânica fixa, de uma Não, e ancoragem acho que esquelética, profissionais com uma um experiência tratamento que já híbrido. tinham antes, Sim, é. já tinham o Que já know-how tinham e know-how trouxeram para o know-how sabia o que, que eles estavam indicando e o que Sim, que estava esperando acontecer. Então, acho que nisso o diagnóstico continua sim. sendo... O alinhador é mais uma É ferramenta uma ali. ferramenta, e aí junta as duas coisas. Então você vê que pacientes com alinhadores, às vezes com brackets faciais, com correntes Tratamento de híbrido, né? elásticos, com botões, com outros tipos de acessório que deixa bem claro que a gente ainda tem muito a usar da É, ortodontia convencional, né? com. E onde você está dando aula, também tem curso de especialização ou é graduação? Então, hoje a essência é em graduação. Você sabe que hoje o mercado, né? A gente tem muitos cursos de especialização para ofertar para os alunos, né? Então é complicado Não, fechar na turmas. faculdade. Na verdade, assim, num contexto geral, no Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Ah, Janeiro, mas acho que é uma realidade de todas as cidades, são muitos cursos de formação, não só de sim, sim. especialização, mas de odonto também. Então é difícil você fechar turmas para. E começar um curso, né? Na nossa realidade da faculdade onde hoje eu estou, não tem uma turma formada. Muito também pela nova demanda que a harmonização traz também, muito também por outras áreas que chamam de são mais Então, tem graduação de tem odontologia. graduação, Tá. mas e até de uma conversa que eu tenho com outros colegas ortodontistas no Rio, essa dificuldade ela é unânime. Porque esses Esses alunos alunos depois vão procurar onde fazer isso. ou não estão mais procurando tanto ortodontia como ultimamente, como É, antigamente, né? Ou a oferta é tão grande, né? São tantos cursos que aí eles se dividem entre esses cursos e nenhum a dificuldade de você fechar turma para poder começar compor entendi. um grupo de alunos, né? Porque a oferta é. Você falou de ortodontia na graduação, é uma coisa complicada também pelo tempo, né? Sim, a ortodontia hoje na graduação, nas diretrizes do MEC, né, do que hoje é preconizado, a carga horária ela é relativamente pequena. Então, acaba que a gente fala mais de diagnóstico, a gente mostra ao aluno como identificar a maioria dos problemas, mas tratar não dá tempo e talvez nem seja o foco de fato, né? Não, O não, mais, não. Acho que impor- aprender é, ortodontia, o não. mais importante é começar a desenvolver algumas habilidades manuais com dobras, manejo com alicates, fazer alguns aparelhinhos, né, de forma mais simples. Conhecer um pouco da ortodontia digital, né? A Que gente hoje é antes. realidade, né? Exato, a gente antes traçava as nossas cefalometrias manualmente, e hoje a gente tem os programas, a gente tem o WebCef, tem Dolphin, e até levei para os meus alunos o WebCef para traçar as cefalometrias, eles Hoje nem ficaram, faz mais na mão, então, né? exato, eles ficaram encantados, e é interessante para eles também que tem essa pegada mais digital, ver as ferramentas, né? Não só do diagnóstico que auxiliam na ortodontia, mas scanner, e outras ferramentas que ajudam nas outras várias também, né? Na reabilitação, as impressões 3D, Então já tem enfim. esse contato com Já com a começa. odontologia digital Já na tem já faculdade. tem um cheirinho, né, dessa parte na graduação, um despertar. Eu oriento vários TCCs que estão pesquisando essas áreas. Então para essa área. Odontologia digital, não só pensando em ortodontia, mas na reabilitação como um todo. As ferramentas de inteligência artificial, né? O quanto que elas já estão em voga na odontologia. Então já tem um caminho pesquisando sobre isso. Ah, isso é o caminho sem volta, né? Zé, a gente vai crescendo, né, conforme as novas tecnologias vão acontecendo e vai se ajustando e claro, isso demanda tempo, isso demanda Os dedicação. alunos hoje eles estão saindo direto para trabalhar ou não? Alguns vão, outros não. Você sabe que o mercado é muito complicado, né? Cada vez mais a gente tem várias questões, a gente tem questões de clínicas populares, então a gente Que tem absorve um pouco dos que alunos, né? absorve bastante, né? Que são preços normalmente mais reduzidos e cargas horárias mais extensas. Eu Mas vejo eu acho que é que difícil quem hoje, não passou, sabe? Quem não, em algum momento né, em por algum essa momento não etapa, tentou. porque é difícil sair da graduação e já ter um consultório montado ou ter uma ajuda É, familiar para você montar essa realidade.
E o que eu vejo também que é muito difícil, por mais que alguns queiram sair da graduação e começar, por exemplo, uma residência, fazer Custa, né, também, tem né? o custo disso também, né? É, Nem você sempre, morou longe de casa há muito tempo, não é fácil, né? se não fosse minha família, não ia conseguir, né? Se a gente ter o Porque é um suporte. tempo que não produz dinheiro, né? Sim, é difícil até. Não é proibido trabalhar, mas você vai trabalhar que horas? De noite? De Depois que noite é. passou o dia atendendo nas residências? Então eu vejo que, até conversando hoje no setor da ortodontia lá no Centrinho, os alunos hoje têm um outro perfil, né? Eles não. As dificuldades financeiras de se manter numa Sim, instituição sim. Sem sem bolsa, né? bolsas, e essa é uma realidade da maioria, faz com que muitos não busquem o que a gente buscou, por exemplo, na nossa época, o que não tenham condições de buscar, né? Uma residência de um prazo maior. Porque fala assim, nossa, vou ficar ali 2, 3 anos em A Bauru, vontade, fora. eles até, alguns até têm, né? Mas aí tem que pensar Tem que fazer conta, né? tem que fazer conta. Né? Infelizmente, tem que fazer conta. E estão muito preocupados com o mercado hoje em dia. É, eu dei a sorte de morar aqui, pude morar em casa enquanto nessa Sim, época, mas que mesmo assim era apertado de grana, sabe? sim, claro. Mas tudo valeu a pena, É, né, Zé? tudo. Tudo valeu a pena. Mas você sabe, quando a gente fala valeu a pena, é fácil você ver depois de tanto tempo, né? Sim. Mas na época, eu duvidava muito, será que vou aprender? Será que eu vou conseguir? Você não tinha isso também? A gente sempre, né? Sempre uma Eu não insegurança muito sabia outra grande. coisa que eu queria fazer. Por, Isso eu sabia, né? Mas se ia dar certo, se ia conseguir desenvolver uma habilidade por maior. mais que os profissionais mais experientes sempre estivessem com a É. gente dizendo, você está no melhor lugar, você está no lugar, Não, não, vai olha dar ali quem tá do certo. lado. Eu passei Isso. por isso também. Mas sempre tinha aquela insegurança. E à medida que a gente foi conquistando, né? Pequenas vitórias, a gente foi vendo que era Não, eu não tô possível. falando de dinheiro, não. Tô falando de conseguir aprender e conseguir devolver isso pro paciente quando ele precisar da gente, É, sabe? sim. Mas também que é uma vitória É, maior até do que o dinheiro, é. né? Do que a estabilidade Eu financeira. falo assim, o pessoal vê você, você tirou o dente rápido lá, nunca vi isso. Consegui fazer isso e porque foi treinado, falei assim, não, eu Sim. consegui o que eu tinha me proposto a fazer, Mas e que também que né? você se dedicou por muito tempo Para para fazer isso, aperfeiçoar a técnica. Não pode ser desprezado, né? não tem isso daí. Mas eu penso assim, por exemplo, um aluno que fala, eu queria aprender cirurgia ortognática, é um caminho longo. Sim. A Pra ortodontia também, né, Zé? Para Você você pensa em indicar alguém, preventiva, ortodontia para você corretiva. indicar alguém, saber tratar um pouco de tudo, ter uma formação ali. É lógico, a gente sempre tem colegas para dividir, pegar uma segunda opinião, todo mundo faz isso. Quem fala que não faz é mentiroso, mas todo mundo tem um colega que às Claro, vezes tira uma dúvida, pergunta, isso é normal, né? sim, Às vezes o cirurgião com o ortodontista tem muita conversa dos precisa, casos, né? né? Por quê? Uma coisa é assim, você me indica um paciente, eu vejo o paciente, eu junto informação, falo com você, a gente se alinha, porque senão você fala uma coisa, eu falo outra, o O resultado paciente, vai ser o uma coisa paciente não diferente volta nem de para nós mim nem para dois. você. Exato. Quando eu atendia em Belém, em consultório particular, a gente tinha um cirurgião bucomaxilo de confiança e os casos eram planejados Para em ele, assim, né? paralelo, junto, né? Ah, junto. Havia uma conversa, olha, acho que a gente Eu vou pode chegar fazer isso, aqui, olha, eu vou fazer isso aqui, você faz assim. Tem que ter esse afinamento entre a cirurgia e a ortodontia, né? É, Isso já, na verdade, assim, hoje, não só a cirurgia e a ortodontia, mas se a gente quer um tratamento integral para o nosso paciente, a gente tem que pensar em se afinar com várias com quem vai especialidades, estar né? junto, é. Com quem vai estar junto. É importante essa conversa. É conversa. Conversa Não e nunca é perdido. Porque o paciente, quando ele escuta uma coisa de mim, uma coisa de você, daí ele fala, quem tá certo? ele procura uma terceira opinião. É, daí ele vai Procura uma atrás. terceira Daí, opinião. paciente com dúvida é ruim. Não que a gente sempre vai estar certo, mas quando alinha, ó, eu pensei nisso por causa disso, porque minha área é essa, você dá a sua resposta, a gente chega no consenso e o paciente se beneficia. Daí acho que Ele já isso. chega com informação, né, Zé? É, Informações boas e não tão confiáveis também. Às vezes ele chega com informação do Google, às vezes ele chega com informação do TikTok, então é ele mas, já chega com alguma mas se a gente informação para a pensar gente. hoje, não tem nada que a gente tem acesso que o paciente não tem, por exemplo, Sim, de artigo exato. científico, por mais que Sim. seja, às vezes, fonte duvidosa de Sim, baixar, não claro, seja da sim, revista, claro, sim. mas o paciente consegue ter acesso a coisa recente, a materiais recentes que foram publicados, né? É. E aí Antes não tinha muito isso, né? a gente tem que estar um pouco Hoje os além artigos deles. estão. Hoje, se você, dependendo da área que você tá, se você cair com o pai e mamãe que são esforçados, que estão lendo ali coisa dia e Verdade. noite,
eles chegam aqui com perguntas que você nem sabe, sabe? Chegar num ponto desse, Imagino, sim, imagino. Tem muitas Então, revistas hoje, muito boas de é, acesso aberto, né? Que né? é Então, possível hoje em dia, acessar, se a informar. informação está aberta, Para quem está disponível a né? procurar, né, Por Zé? exemplo, a gente fala aqui de coisa de tratamento, não é um conteúdo que qualquer um pode ter acesso e vai escutar a gente falar de Sim, coisas que a gente conversa com o paciente que aqui. Então, hoje disseminou muito, né? Então, sim. ficou. Quando eu pensei em começar isso, eu falei assim, mas tem tanta conversa. Mas eu falava comigo assim, não, eu acho que o que a gente faz, levar isso, e os profissionais que trabalham com o mesmo assunto, cirurgia, fissura, ortodontia, tem menos, sabe? É menos, o canal ainda é pequeno, mas eu sei que isso chega em quem precisa. O que eu achei interessante do canal é que você traz pessoas que têm alguma expertise na área, né? Que Não, estão e falando já passou muitos eu muito, conheço todo porque são mundo, pessoas é. que eu sou fã, né? E além de ser fã sua também do seu trabalho. E é muito legal isso, você trazer pessoas, né, que têm algo de Mas você verdade, pensa de em fato, você, para uma pessoa, acrescentar. uma ortodontista no pós-doutorado, com quase 20 anos de É experiência com paciente com verdade, é fissura, verdade. não é um profissional que te vê um monte aí, não, É. são poucos que continuam, A sabe? nossa formação foi. E que Nós formam fomos outras pessoas, privilegiados, assim, né, Zé? de quem a gente teve aula, de conviver. Nós fomos muito privilegiados, assim, até pelo momento em que passamos aqui como residente no Sim, Centrinho, pelos professores que estavam com a gente, por todo o suporte que a gente sempre teve e todo o estímulo. E acho que isso levou a gente para um outro lugar, fez a é. gente conquistar coisas. Ter passado por aqui, pelo Centrinho, eu sei que me ajudou a conquistar muitas coisas, assim. Até o primeiro emprego que foi na aeronáutica, quando eu falei que tinha estudado aqui, eu Abriu acho que porta, né? abriu. Não que faz você passar, mas ajuda, né? Ajuda. E isso eu vejo sempre nas entrevistas de mestrado, entrevistas de doutorado. Você falar que passou por aqui foi um divisor de E eu águas, vejo assim. coisas assim, por exemplo, de você estar aqui hoje, amanhã tem um outro convidado que vem também é de fora, daí às vezes você está numa roda ali que tem um de cada estado do Brasil, aqui dentro de casa, em Sotaques Bauru, diferentes, né, né? Zé? No mesmo lugar, pelo mesmo motivo, então acaba sendo, Bauru é muito Bauru rico para agrega. odontologia, agrega Bauru muito, é. agrega. Bauru faz a gente querer voltar, né? Faz a gente se sentir bem Nos aqui. encontros de horta aqui, que eu sempre gosto de ir, você vê gente do Brasil inteiro voltando para casa E não é à para... toa, não é por acaso que a gente volta, que a gente se esforça. É, é. Eu fiz uma viagem de 12 horas de ônibus para estar aqui. Aqui não é qualquer E coisa, quando eu né? voltar para o Rio, chegando no Rio de manhã, eu já sigo para o trabalho. Eu vou dar aula o dia inteiro, É. mas assim, faria tudo de novo, porque vale muito a pena estar E o com pessoal vocês gostou? aqui. Conseguiu absorver um Ficaram pouco? encantados, encantados com o que viram tanto no Centrinho quanto na FOB. É aquilo, a faculdade, a instituição tem muito a oferecer, claro, para o aluno Eles que se foram no dedica. laboratório de orto? Eles Foram foram lá, também? viram os aparelhos que que a gente começou aqui a É. produzir, os aparelhos pioneiros, viram. Viram também algumas coisas mais de tecnologia lá na FOB, laboratórios com robôs humanos, onde a medicina treina, faz o seu treinamento, ficaram encantados. E Legal isso eu tá hoje, arrisco né? dizer que alguns vão se candidatar à pós-graduação aqui, viu? Eles É? ficaram bem empolgados, muito animados, assim, porque é algo que a gente só tem aqui, né? Eles vêm de uma faculdade federal, de uma universidade pública também, que a gente sabe que tem um ramo de pesquisa mais forte, mas o que o Centrinho, o que a FOB USP consegue fazer aqui realmente É. é É que a gente encantador. acostuma de estar aqui, Vocês, para quem está acaba, aqui todo dia, mas para quem vem acostuma. fora, E o que a gente fala, assim, que a gente passa, é a questão de ter todo dia alguém olhando você trabalhar, isso também, isso é outra coisa, Sibeli. Que, tipo, dando aula, você tá dando aula, todo mundo o tempo inteiro tá te julgando. estão se Tá? espelhando em você. E te julgando ali de Estão como você está falando, como você está Exato. Sua fazendo, você postura, vira uma referência, né? sim. Então aqui é o dia inteiro, você está operando, você está atendendo e as pessoas estão escutando. E depois eles vão falar assim, por que que você fez assim? Por que que não fez assado? Você é Então, formador de opinião, de é, conhecimento, né? E as pessoas. então a gente sempre trabalha pensando e explicando por que que está sendo E, mu- naquele momento a indicação daquilo, por que que fez ali. e muitas das vezes a gente está lidando na maior parte do tempo com a juventude, né? Uma juventude que hoje lida com muitas questões, talvez a mais do que a gente lidava na nossa época, né? Então a gente É. tem que ter um cuidado também com eles, porque é uma outra Mas geração. eu vejo uma coisa hoje que estraga muito até eu mesmo, é o celular. Sim, sim, Eu tava lembrando outro sim. dia assim, como eu conseguia ler mais antes de não ter
estudar, distrai de um ter o pouquinho, celular, né? sabe? Distrai. Então, acho que isso eu tinha muito mais apoio nos livros do que às vezes em rede social ou Não, e às vezes, vou perguntar, quando foi que você leu um periódico a última vez? Faz muito tempo? Pegou uma revista de cirurgia, por exemplo, para ler? para Eu ler. hoje estava me cobrando, faz tempo que eu não leio. Não, eu sempre pego, mas falar que eu li uma revista inteira faz tempo. É, então, isso que tava querendo chegar aí. Eu falei, nossa, mas a gente lê muito aquilo que a gente está trabalhando no momento, a pesquisa que está fazendo no momento, né? O tema que está Não, desenvolvendo ali. eu rodo 4 revistas cada 2 meses. Ó, E, eu, é, mas e, eu também eu- estava me e daí eu cobrando baixo os isso. artigos, salvo, dou uma olhada, às vezes eu leio, às vezes eu baixo e não consigo olhar. E você produz bastante também, né, Zê? De produção científica. Então acaba sendo obrigatório dar uma É, olhada ali no que está se passando. e aí, como você falou, realmente, nesse contexto celular, as mídias, tira um pouco o foco, né? Mas É. Assim, eu vejo 2 revistas de orto, uma de cirurgia e uma de fissura. tá lindo. Tá ótimo, você tá com o pacote É o completo. que eu acabo olhando sempre, mas pensando no que eu te disse, para não chegar alguém aqui e falar que viu e eu não E sabia. você não saber. Seria meio nisso daí para ver o que está acontecendo, né? É por isso que você é referência. Então, isso. Mas às vezes pegar uma revista inteira, isso é difícil fazer. Sim, é. Porque as revistas mesmo de orto, tem muita coisa que às vezes que é muito específico para orto, que às vezes eu acabo Sim, não me sim. não pegando para ver. Eu gosto muito de trabalho de melhora de qualidade de vida, que às vezes trata alguma cirurgia com indicação, às vezes um caso aleatório, assim que eu digo, um caso mais raro, às vezes que o paciente, que o cirurgião tratou de alguma forma diferente, assim, que ele usou uma habilidade ali no diagnóstico para diferenciar o Você sabe que, tratamento. falando de qualidade de vida e cirurgia, eu estou estudando um pouquinho sobre genética. No meu pós-doutorado, a gente está num projeto que envolve o estudo do polimorfismo genético. E eu li alguns artigos em que fizeram um mapeamento de alguns genes que identificam o nível de qualidade de vida que o paciente vai ter com a cirurgia ortognática. Hum. Achei bem legal. Eu ainda não tinha conhecimento nessa área, é nova para mim, mas agora eu vou abraçar a causa, É, né? de ver Mas eu de vi o avaliação quanto do que tratamento, né? foi o quanto que eu não sabia dessa corrente do uso da genética na determinação da qualidade de vida que um paciente pode ter com a cirurgia ortognática ou não. Achei interessante. Tem como ver isso? Seria. Sim, isso. Alguns genes que já foram mapeados e que podem te levar a dizer, bom, esse paciente vai ser muito beneficiado com a cirurgia. Esse paciente Ah, talvez não entendi. tanto. Achei alguns artigos sobre isso. Quem sabe uma revisão sistemática pode vir Ah, por aí. Quem sabe você não entra de coautor. pode ser. É, Mas eu... você falando aí do que define, né, a qualidade de vida O do professor paciente Davi já operado ou viu? não. Ainda não. Isso, Ah, isso é coisa aqui da UF ah, ainda. tá bom. Mas achei legal ver que os recursos, como você falou, que podem auxiliar no É, diagnóstico, vão até aí. Claro que hoje genética não é um acesso fácil para a maioria da população, mas quem sabe um dia pode ser, né? né? Pode ser um dia que a gente chegue E lá nos e. ajudar É. até a diferenciar os pacientes que vão para uma cirurgia ou que podem compensar. Eu falei com uma geneticista um tempo atrás na questão de fissura, porque a gente temos as fissuras, vamos falar, normais e tem as fissuras com envolvimento genético, né? Sim. Então muda muito na questão do pai para filho, assim, de Uhum. como ver, avaliar. Então por isso que sempre se investiga outras síndromes associadas para ver essas diferenças, né? Então tudo tem, a genética vê as coisas de um jeito que a gente não, principalmente cirurgião e ortodontista, que é bem direto ao ponto, É é verdade, Zé. bem direto ao Nós somos ponto. mais Eles objetivos. veem as coisas de um jeito muito maior, assim. Uhum. Vamos ver se a gente consegue evoluir nesses É. trabalhos aí. Já pensou? A gente vem conversar um próximo É. momento sobre eles O aí. gene de quem tem que tirar o terceiro molar, de quem não tem, Exato, de quem exato. vai ter que usar a contenção o resto da Exato, vida, quem não exato. precisa. Por enquanto é melhor que eles usem, né, Mas Zé? já pensou chegar lá? Não, Ó, o seu nada, gene nada é impede. compensatório, é contenção por tanto tempo. Exato. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa É. disso aí para você. E aí a gente falou no começo de escolha de tanto de leitura quanto de participação. Eu acho que trabalhos que são clínicos, que mostram melhoras para o paciente, que ganha tempo, que estabelece às vezes padrões de tratamento, é os que a gente vê. Todo mundo gosta de ler, né? Sim, é o que tem impacto na tua rotina clínica e É. que traz os benefícios para o paciente e que às vezes traz um resultado, Porque né, para que o interessa mais clínico mesmo, para quem pro dia trabalha a em dia. consultório, às vezes uma coisa muito técnica ali não vai pôr em prática, Muito assim. E laboratorial. para quem trabalha o dia todo, vai chegar na noite e escolher um artigo para ler, às vezes na semana.
Que é o tempo que se tira, né, Zé? Então No fim não de vai. semana, é à Então, às noite, vezes não vai quando conseguir ler uma coisa muito específica mesmo. você Agora, estaria com a sua família, que uma você coisa clínica que ele fala, vou ler que eu vou pôr em prática no meu protocolo de atendimento. É mais uma ferramenta ali na minha gaveta, né? Daí respostas isso vale. clínicas são mais interessantes, né? Né? Respostas que realmente vão impactar na tua Comparativos de rotina, tratamento, eu uso isso porque eu aprendi ali que fizeram isso, né? com comprovações, né? Claro, porque a gente Puxa, sabe isso que a gente tem estudos de vários níveis de qualidade, né? então Estudos isso bons, é estudos isso que ruins. faz as coisas Triar isso aí melhorarem, para né? tirar um bom resultado para você aplicar na clínica. Com certeza. A ciência está aqui para isso, né? Então você volta, tá bom? Volto, vamos sim. Combinado? Não sei se você tem uma data aqui que não demore tanto tempo, né? Para Verdade, voltar para é Bauru, só Bauru fazer um convite e a gente né? volta. Tá bom? Ou Não com outros precisamos de alunos. motivo para Isso que voltar, né? aconteceu Aqui é dessa muito vez de bom. acompanhar os alunos, vai ter sempre? Então, eu ainda não sei porque eu ainda sou nova lá Tá. no pós-doc, né? Pode ser que Nesse vire uma grupo. rotina Pode de. ser. Na verdade, assim, a gente fez a gente teve conversas muito boas com o pessoal da ortodontia da FOB, do Citrim também. Quem sabe não vem alguns estudos novos Uma dessa parceria de alguma parceria coisa, e a né? gente possa voltar para produzir Não juntos deixa isso também. esfriar, não. Com certeza, vamos incentivar bastante. Meu querido aqui, você é bastante, né? Todo mundo Ah, onde você passa muito bom, Zé, estar em casa. é gostoso Não isso, há né? lugar como a nossa casa. E Todo aqui é mundo que minha volta que casa. eu vejo assim que passou O e olhinho fica ser bem brilhando, lembrado assim, no é fim, gostoso. assim. E o sorriso nem sai do Não, rosto. tem colegas que passaram que voltam, que às vezes passam um dia ali só para dar um oi, só para ver de novo o pessoal e Isso revigora a gente, é assim, gostoso, dá sim. um ânimo novo, assim. E você que ainda ficou mais de um dia ali atendendo, visitando, Sim, vendo as coisas novas, é ainda temos amanhã, um dia de amanhã para curtir aqui e matar a saudade. combinado. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela Obrigado a conversa. presença. Poderia falar horas aqui com Você você. Tava um gostou? nível muito Tava bom. receoso de Um nível muito falar? bom. Mas eu vim pela segurança que eu tenho no Zé Bastos, né? Mas, Aí eu vim. mas você viu, Sibeli, quando eu falo assim, ó, é um podcast, não tem um tema, porque a gente vai e Sim. volta de várias partes ali. E se a gente falar assim, ó, vou te perguntar 10 coisas aqui, você vai responder, ia ficar um negócio muito Isso é uma engessado. entrevista de mestrado, Então praticamente, eu não né? quero Eu que já soe passei por assim. isso. E hoje muita gente escuta, às vezes dirigindo, escuta Sim, no fone, não fica vendo a gente ao vivo, né, durante a sim, gravação, mas isso ele vai entender o que a gente está falando. sim, Quem, verdade. quem tem um pouco de interesse nisso vai entender o que a gente falou, tá Fico bom? muito feliz. Obrigada pelo convite e por insistir. Valeu. Não foi fácil dela estar aqui, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada, meu amigo. Obrigado mesmo. Sucesso para Você também. nós. Não demore tanto para a gente se ver aqui, tá bom? Isso aí, combinado. Passando aqui para finalizar, então, obrigado por você que ficou com a gente aqui até o final. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar o nosso conteúdo e até a próxima. Muito obrigado.